Seja bem-vindo a mais esse vídeo, eu sou o Thiago Maia, físico, astrofísico, embaixador no Brasil da Declaração Climática Mundial e especialista em fenômenos naturais e essa porra aqui tá... Seja bem-vindo a mais esse vídeo, eu sou o Thiago Maia, físico, astrofísico, embaixador do Brasil da Declaração Climática Mundial, especialista em fenômenos naturais e meus caros amigos, o Larinha está instalado. Então no vídeo passado eu falei justamente das chuvas, né, como é que provoca, como é que seriam as chuvas com relação às regiões do Brasil. Você pode conferir lá no vídeo passado que vai estar no primeiro comentário fixado. Agora, esse vídeo eu vou falar justamente das temperaturas. Como é que será as temperaturas para um laninha aqui no Brasil? Ela fica mais ou menos assim, ó. Acontece que na região norte do Brasil, as temperaturas vão ficar acima da média. Ué, mas o laninha não é um resfriamento do Pacífico que está aqui do lado? Sim, mas só que o que acontece aqui na região norte do Brasil? Você tem mais chuvas, tá? E essa quantidade acima de chuvas, você tem maior umidade na atmosfera. Maior umidade na atmosfera faz com que simplesmente o ar fique mais carregado e troque menos calor. Então você acaba retendo mais calor na atmosfera e ela fica mais aquecida localmente aqui na região, tá? Então, quanto mais próximo da zona de convergência intertropical, maior a quantidade de chuva e maior a quantidade também desse calor com relação ao laninha, tá? Então, mesma coisa acontece na região nordeste, que também aumenta a quantidade de chuva, apesar de que aqui a região central do nordeste, onde você tem aquele polígono da seca, aquele lugar lá, o sertão e tal, ele não depende só do laninha, tá? Ele depende também das condições do Oceano Atlântico. Então o laninha só não faz chover em todo o nordeste, mas o laninha também, ele junto com o Oceano Atlântico, e principalmente se ele tiver no período das ondas de leste, tá? No período das ondas de leste, o nordeste, principalmente aqui na zona da mata, principalmente aqui nessa parte mais litorânea, ela causa muita chuva, tá? E se o centro de alta pressão aqui, que fica aqui no Atlântico, tá? Ele é praticamente semi-permanente, e se ele tiver jogado um pouco mais para baixo aqui com relação ao Nordeste, olha, aí é chuva para cacete com relação ao laninha no período de ondas de leste. Tá? Na região norte, então você tem aumento na temperatura, tá? E também na região nordeste também. E quando você vem para aqui, indo para o centro-oeste e até mesmo questão do norte, né, norte do sudeste, o norte do sudeste ele segue mais ou menos o nordeste, tá? Ou seja, norte de Minas Gerais. O clima dele segue muito o nordeste, e o norte também aqui do Mato Grosso, ele segue o clima da região norte do Brasil. Agora um pouco mais abaixo, metade do Mato Grosso para baixo, nós temos também Mato Grosso do Sul, tá? Goiás ali. Então aqui ele fica mais ou menos assim, ó. Como temperaturas, você tem mais intensidade de ondas de calor, tá? Aqui no centro-oeste. Por quê? Porque nós temos um centro de alta pressão aqui na Bolívia, e ele simplesmente ele desce um pouquinho, ele aumenta aqui com relação à laninha. Então mais ondas de calor estão aqui, ó, simplesmente podendo acontecer, tá? E a temperatura ela é modulada, ela pode ficar tanto um pouquinho só abaixo da média, tá? Aqui no centro-oeste, principalmente no Mato Grosso do Sul, tá? Quanto também um pouco mais acima no Mato Grosso e também em Goiás, ali na divisa com Tocantins, pode ficar acima da média. Normalmente é isso, tá? Normalmente. Mas o laninha, ele não é só tudo que atinge a região. Se justamente tiver aquele período onde que há o fortalecimento desse centro de alta pressão aqui, simplesmente onda de calor e vai dar aquele calorão. Então, mesmo com laninha, ninguém está livre do calorão que possa vir a acontecer na região centro-oeste do Brasil. E se acontece na região centro-oeste do Brasil, ela também vem aqui para a região sudeste, tá? Onde que, se você pegar mais ou menos norte de Minas Gerais, ele é muito ligado ao nordeste. Agora, o resto da região sudeste, você tem um clima um pouquinho abaixo da média. Claro que também a gente tem o seguinte, tá? A força do laninha e a duração ajuda nessa situação. Por quê? Por exemplo, quando nós tivemos um laninha plurianual, que foi 2020, 2021, 2022, ele simplesmente atingiu bastante aqui o sul do Brasil, tá? E também o sudeste, onde que baixou muitas temperaturas.
e causou muita chuva aqui no Nordeste, tá? Mas aqui, como nós estamos falando das temperaturas, as temperaturas tendem a ficar um pouco mais baixas. Por quê? Porque além do Laninha causar isso, tá? Mas não estamos também livres das ondas de calor. Elas podem ficar mais frequentes. Por quê? Por causa justamente desse centro de alta pressão, ele se fortalece com Laninha e se fortalece para onde? Daqui para cá. Ele pode descer. E isso também, ele pode se juntar com esse outro centro de alta pressão aqui no Atlântico, fazendo um bloqueio atmosférico, tá? Chovendo muito aqui em cima, quase não chovendo aqui embaixo, ou então se vier uma frente fria vai causar uma tempestade, um temporal em algum lugar, tá? Porque ela vai ficar uma frente estacionária, tá certo? Então, mesmo com esse padrão aqui, nós não estamos livres, tá? De quê? De calorão. Nós podemos ter geadas tardias também, tá? Aqui com Laninha. E como você tem mais frentes frias que saem da Antártica, maior quantidade vai chegar no Sudeste e pode trazer aquelas tempestades também no verão, tá? Então, fica ligado nisso daí. Agora, no sul do Brasil, as temperaturas ficam bem mais amenas do que no Sudeste. Então, no sul, o Laninha, ele dá uma segurada também nas temperaturas, mas não está livre de ondas de calor, tá? Justamente porque o total pluviométrico aqui é menor, tá? Ou seja, a quantidade de chuva, e pode sim ter essa ligação aqui, tá? E não ter um cavado vindo dos Andes, não ter algo aqui que possa assim juntar um centro de alta pressão, um chamado anticiclone, que pode formar uma onda de calor aqui e jogar a temperatura lá para cima. Mas em média, tudo isso que a gente está falando aqui, pessoal, não é, pô, você disse que não ia ficar quente, você disse que ia ficar frio e tal, tá um calor, tá um frio do caramba. Então, porque em média acontece isso. Mas eventos extremos são sempre esperados durante Laninha, durante El Niño, durante com ou sem. Mas a frequência é que é a diferença. E a tendência das temperaturas é ficarem assim, mais amenas. Ou seja, durante o Laninha, tá? Mais ou menos no sul e sudeste, um pouco variado aqui no centro-oeste e aqui no norte e nordeste mais quente, tá certo? É isso aí, gostou? Larga o dedo no like, compartilha esse vídeo, forte abraço, até a próxima, pessoal!